A força está presente em todos os lugares. É ela que conecta todos os eventos do universo e mantém a natureza em equilíbrio. Não, hoje eu não vou falar de Star Wars. Eu vou falar sobre as 4 forças fundamentais do universo. Mas, para o deleite dos fãs, eu fiz essa vinheta aqui, olha só. Teoriza-se que, no início de tudo, o universo era regido por apenas uma entidade, uma força fundamental. Mas, ao longo da expansão do espaço-tempo, essa força se separou em 4, que nós conhecemos hoje como as 4 forças ou 4 interações fundamentais. São elas a gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. A área da física que melhor explica o funcionamento dessas forças fundamentais é a nossa queridíssima física quântica. De acordo com o nosso modelo padrão de partículas, essas forças são resultados de interações entre partículas muito, mas muito minúsculas, as midi-chlorians. Tô zoando. As partículas responsáveis pela força nuclear forte são chamadas de gluons. As responsáveis pela força nuclear fraca são os bósons W e Z. E as responsáveis pela força eletromagnética são os fótons. E qual é a partícula responsável pela força gravitacional? Então, não tem. A gravidade é a única das 4 forças fundamentais que não consegue entrar em um acordo com o modelo quântico. E a gente já falou sobre esse impasse em vídeos anteriores, então eu não vou detalhar muita coisa aqui. A questão é que, por conta dessa inconsistência, a gente trata a gravidade de um jeito diferente das outras 3 forças. Na verdade, ela nem é considerada uma força propriamente dita, e eu já falei sobre isso também. A gravidade é explicada pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, e é uma explicação, uma interpretação totalmente geométrica. Gravidade, de acordo com essa teoria, nada mais é do que uma distorção no espaço-tempo, causada pela presença de matéria, de massa. A propósito, sim, o nosso espaço-tempo é distorcível, flexível, dobrável. E o que consegue dobrar o espaço-tempo é justamente a massa. Qualquer objeto que possui massa, inclusive você, distorce o espaço-tempo e cria um campo gravitacional. Mas esse efeito só é perceptível para objetos com muita massa, como planetas ou estrelas. Pegue como exemplo o nosso planeta Terra. Ele tem uma massa que é da ordem de 10 elevado a 24 kg. O bichinho é pesado. Essa massa gigantesca faz com que o planeta distorça o espaço-tempo, criando meio que um buraco, uma ladeirinha que qualquer coisa que passar perto, se tiver com velocidade muito baixa, cai em direção à Terra e fica lá na superfície. E é por isso que nós estamos aqui, firmes e fortes na superfície do nosso querido planetinha, graças a essa distorção que a Terra causa no espaço-tempo. É por conta dessa distorção também que a Lua gira em torno da Terra. A Lua só não cai em direção à Terra porque ela possui uma certa velocidade, então por isso ela fica em órbita, girando ao redor dessa distorção. É por conta disso também que a Terra gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno do centro da Via Láctea, e a Via Láctea gira em torno de outro centro de massa e por aí vai. Isso é gravidade, distorção no espaço-tempo. Uma coisa legal sobre a gravidade é que a equação clássica que a descreve, descoberta por Isaac Newton, indica que ela possui um alcance infinito. Isso é, pegue como exemplo o planeta Terra. A gente sabe que ele possui influência gravitacional na Lua, mas a Terra também possui influência gravitacional em objetos de uma galáxia muito, muito distante. Na verdade, possui influência gravitacional em cada outro objeto do universo. E isso vale para você também, para as partículas de poeira no seu quarto, para os outros planetas. Cada objeto que possui massa influencia cada outro objeto ao redor do universo. Claro que quanto maior for a distância entre eles, menor vai ser essa influência, mas ela não chega a zero. Isso também é verdade para a força eletromagnética. A propósito, a equação da força eletromagnética, descrita pela lei de Coulomb, é muitíssimo parecida com a equação clássica que descreve a força gravitacional. Olha que interessante. A força eletromagnética ocorre entre objetos eletricamente carregados ou entre polos magnéticos, os famosos ímãs.
E é aquela história que acredito que todo mundo já sabe. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Da mesma forma, polos iguais se repelem e polos contrários se atraem. Essa atração e repulsão ocorre por conta de um fluxo, uma troca de fótons entre esses polos ou essas cargas. Quando duas cargas de sinais iguais se aproximam, a troca de fótons cria um gradiente de energia entre elas, de forma que existe um estado mais energético na menor distância entre essas cargas. E como elas querem existir num estado menos energético, a tendência delas é se afastar. Algo similar ocorre entre partículas de sinais contrários, só que dessa vez o menor estado de energia está na menor distância entre elas. Por isso a tendência delas é se aproximar. É essa troca de fótons que cria esses estados de maior e menor energia e carrega o momento dessas partículas para fazer elas se aproximarem ou se repelirem. O fato dessa força ter um alcance infinito também, igual à gravidade, como você falou, tem a ver com essas partículas também, esses fótons? Sim, isso está diretamente ligado ao fato de que os fótons, as partículas que carregam a força eletromagnética, não possuem massa de repouso. Se a gente pegar a equação do princípio da incerteza de Heisenberg e fizer algumas manipulações, a gente vai chegar na seguinte equação, que descreve o alcance que uma força pode atingir. E essa equação nos diz que esse alcance é inversamente proporcional à massa da partícula que carrega essa força. Ou seja, quanto maior a massa, menor vai ser o alcance. Quanto menor a massa, maior vai ser o alcance. E como a massa do fóton é zero, o alcance é infinito. O eletromagnetismo descreve toda a natureza da luz e também é a principal força responsável por toda a bioquímica que envolve os organismos vivos. Ela é uma força extremamente forte, cerca de 10 elevado a 36 vezes mais forte do que a gravidade. Pera. Mas se o eletromagnetismo é tão forte como você falou, como é que os prótons ficam juntos no núcleo atômico? Porque que eu saiba, os prótons possuem cargas de mesmo sinal. E de acordo com a lei de Coulomb, cargas de mesmo sinal se repelem. E se essa repulsão é tão forte como você falou aí, isso deveria impedir os prótons de ficarem juntos e de formarem os átomos. Pois é, o eletromagnetismo é forte, mas não tanto. Existe uma força mais forte do que ele. Ela é a força mais forte de toda a natureza. Essa força é tão forte, mas tão forte, que se chama literalmente força forte. Os cientistas são criativos, né, véi? Para entender a força nuclear forte, a gente precisa entender primeiro as partículas que formam os prótons e os nêutrons. Sim, existem partículas que formam partículas. Elas são os quarks. Cada próton e cada nêutron é composto de 3 quarks. E para que prótons e nêutrons possam existir, esses quarks precisam ficar lá juntinhos. E é aí que entra a ação dos gluons, as partículas responsáveis por carregar a força nuclear forte. Esses gluons, eles criam um elo entre os quarks que se assemelha muito a um elástico. Então, diferente da força eletromagnética, a força nuclear forte, na verdade, ela fica mais forte quanto mais os quarks se distanciam, porque aí é que os gluons vão querer puxar eles com mais força para eles retornarem para sua posição inicial. Vocês podem pensar como se fosse um elástico mesmo. Mas assim como todo elástico arrebenta se for esticado demais, a força nuclear forte tem um alcance limitado. O alcance dela mal passa do diâmetro de um próton. Opa, pera aí, eu recebi uma informação aqui que os gluons, eles não possuem massa de repouso também. Então, a força nuclear forte, ela tem um alcance infinito, igual o eletromagnetismo. E onde foi que você recebeu essa informação, posso saber? Oxe, no grupo do Zap da galera, né? Foi meu tio que mandou, deve ser verdade. No grupo do Zap, né? Tá explicado. Mulher, isso aí é fake news, mulher. Cuidado com as fake news. De fato, os gluons, eles não possuem massa de repouso, mas mesmo assim a força nuclear forte continua tendo um alcance limitado. Mas você disse que a força eletromagnética tem alcance infinito, porque os fótons não têm massa. Então, se os gluons não têm massa também, a força nuclear forte tem que ter alcance infinito também, né? É a lógica.
Então, eu simplifiquei bastante as coisas. Na verdade, não é só a massa que está em questão aí. A carga também está. Os fótons, eles não possuem massa e também não possuem carga. E por conta disso, a força eletromagnética tem alcance infinito. Já os gluons, apesar de não possuírem massa, possuem uma carga. Ah, tá explicado, agora eu entendi. A força forte só tem alcance limitado porque os gluons têm carga elétrica. Não. Mas como não? Foi você mesmo que disse que os gluons têm carga? Mas eu não disse que era elétrica. Então é que tipo de carga? É algo chamado carga de cor. Ah, tem a ver com cor. Não. Mas você disse que o nome é carga de cor? Mas eu não disse que tem a ver com cor. Então o que é uma carga de cor? Eu não sei. Como não sabe? Você disse que ia me explicar. Mas eu não disse que sabia explicar. Mas eu tô perdendo meu tempo aqui, eu vou embora. Não, calma, vai embora não. Eu vou explicar. Bem, eu vou tentar. Explique imediatamente. Então, na verdade os cientistas não sabem definir exatamente o que é uma carga de cor. Mas a gente também não sabe definir o que é uma carga elétrica, por exemplo. A gente só sabe as propriedades dessa carga, como ela se comporta. No exemplo da carga elétrica, eu posso ter carga de sinal positivo ou de sinal negativo. E para eu ter um objeto neutro, eu preciso ter o mesmo número de cargas positivas e de cargas negativas dentro desse objeto. Aí eu digo que ele é eletricamente neutro. Já as cargas de cor podem ser vermelha, verde ou azul. E para eu ter um objeto neutro nesse aspecto, eu preciso da presença das 3 cargas em quantidades iguais dentro desse objeto. Você pode imaginar como se fosse vermelho, verde e azul, as cores primárias, se combinando para formar um branco neutro. A neutralidade também pode ocorrer com pares de cor e anticor. Por exemplo, vermelho e antivermelho ou verde e antiverde. E apesar do nome carga de cor e desse vermelho, verde e azul, as cargas de cor não têm nada a ver com cor. Eles só escolheram esse nome para fazer uma analogia com as cores primárias, porque o jeito como as cargas de cor se comportam é bem parecido com a mistura das cores primárias, né? Inclusive o físico Richard Feynman chamou seus colegas de físicos idiotas por usarem um nome tão confuso. Eu entendi, mas você ainda não respondeu a pergunta que eu fiz lá no início, que é como os prótons ficam juntos no núcleo atômico. Você respondeu como eles permanecem estáveis, mas não como eles conseguem vencer a força de repulsão eletromagnética para ficarem juntinhos lá. Então, acontece que quando um quark se afasta muito de dentro de um próton ou de um nêutron, o elo criado pelos gluons, que mantém esse quark lá dentro bonitinho, ele meio que quebra. E essa quebra libera uma energia capaz de criar um outro quark, que é puxado de volta para dentro do próton ou do nêutron, e ela cria também um antiquark, que fica atrelado lá ao quarkzinho que escapou. E esse par quark-antiquark é chamado de meson. E são, na verdade, os mesons responsáveis por carregar a força que vence a força eletromagnética e mantém os prótons juntos no núcleo atômico. Os gluons, eles atuam como uma estrutura intermediária para criar esses mesons, mas são eles quem mantêm os prótons unidos. Entendi. Mas e a força nuclear fraca? Como é que ela funciona? É justamente sobre ela que eu vou falar agora. A força nuclear fraca é responsável pelos decaimentos radioativos. É ela quem transforma os prótons em nêutrons e vice-versa. Para entender como esse processo ocorre, vamos entender melhor a estrutura dos prótons e dos nêutrons. A gente já viu que eles são formados cada um por 3 quarks, mas no total existem 6 tipos de quarks diferentes. Só que aqui a gente só vai se concentrar em 2, que são os principais. São os quarks up e os quarks down. Então, cada nêutron é formado por 2 quarks down e 1 quark up. Enquanto isso, cada próton é formado por 2 quarks up e 1 quark down. E qualquer nêutron pode se transformar em um próton, transformando um dos seus quarks down em um quark up. E quando essa transformação ocorre, o nêutron emite uma partícula chamada bóson W. Ela é uma das partículas responsáveis pela força nuclear fraca. Essa partícula é carregada negativamente e ela é muito pesada.
E esse peso faz com que ela decaia muito rapidamente, transformando-se em um elétron e um antineutrino. Então, no decaimento, na transformação de um nêutron em um próton, o que a gente detecta de cara é o elétron e o antineutrino. A gente não detecta o bóson W porque ele é muito pesado, ele decai muito rapidamente. Mas a gente sabe que ele existe por conta dos experimentos. Um próton ele também pode se transformar em um nêutron de forma muito similar. A diferença é que agora as partículas emitidas são um pósitron e um neutrino. E apesar de eu ter descrito esse processo aqui bem rapidinho, ele demora bastante, cerca de 15 minutos, o que é um tempo muito grande na escala quântica. Então cá estão elas, as 4 forças fundamentais. A gravidade, que explica a natureza do espaço-tempo, o eletromagnetismo, que explica a natureza da luz e a bioquímica da vida, a força nuclear forte, que explica a estrutura da matéria, e a força nuclear fraca, que explica os decaimentos radioativos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, que próxima semana eu volto com mais conteúdo, e até lá, que as 4 forças fundamentais do universo estejam com vocês. E Edinaldo Pereira também. Bandido, bandido, desbandido, 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 desbandido.